E aí pessoal, pra quem não sabe eu sou um grande fã dessa banda magnífica, Queen é minha banda favorita, tanto que decidi fazer um vídeo falando das curiosidades dela. Mas já vou avisando que irei citar as curiosidades mais profundas mesmo, não essas que todo fã conhece, tipo que a banda antes da chegada do Freddie Mercury se chamava Smile e tinha outro vocalista. Queen era uma banda britânica de hard rock, depois se tornando indie rock, formada em Londres em 1971. Originalmente composta pelo vocalista Freddie Mercury, o guitarrista Brian May, o baixista John Deacon e o baterista Roger Taylor. Formação essa que permaneceu inalterada até a morte de Mercury em 1991. Em 1968, os amigos de escola Brian May, um guitarrista, e Tim Staffel, baixista e cantor, decidiram formar uma banda e colocaram um anúncio no Imperial College, em Londres, à procura de um baterista, e o estudante de odontologia Roger Taylor respondeu, conseguindo a vaga. O trio foi batizado de Smile, que chegou a abrir shows para o então proeminente guitarrista americano Jimi Hendrix. O cantor e pianista Freddie Mercury era colega de quarto de Tim, e seguia assiduamente os concertos do grupo, já que eles possuíam gostos musicais semelhantes, sendo que Mercury naquela época cantava para pequenas bandas como Bix, depois nomeada Recade, mas não via futuro para elas. Por isso, sempre dava conselhos ao Smile, já que ele acreditava muito no trio, e o trio também sempre levava suas ideias em consideração. Em 1970, Tim decidiu então deixar os Smile para juntar-se a uma banda chamada Humpty Bong. E então May e Taylor convidaram Mercury para se juntar a eles, com o cantor aceitando prontamente, e seu primeiro ato foi mudar o nome do grupo para Queen. Mas isso qualquer fã da banda deve saber, mas o que vamos dizer talvez vocês não saibam. Freddie Mercury por toda sua vida nunca soube dirigir qualquer automóvel. Freddie Mercury tinha uma paixão peculiar por gatos. Em Sakigake Chromatier High School há um personagem chamado Fred, uma paródia com o vocalista da banda. Our classroom is next door. Hey Freddy, guess what? We came into the wrong classroom today. A banda jamais viajava junto de avião. Dos 4 integrantes, viajavam de 2 em 2 em aviões separados, pois se o avião caísse, a banda poderia continuar com os outros 2 integrantes. Fred era conhecido como um aluno exemplar e muito quieto, tinha uma personalidade bastante introspectiva. Freddie Mercury diplomou-se em design gráfico e artístico na Healing Art College. Esse conhecimento mostrou-se útil depois de Fred projetar o famoso símbolo da banda. O guitarrista Brian May foi nomeado comandante do Império Britânico. O Queen é um dos poucos grupos estrangeiros a ter uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Roger uma vez decidiu deixar seu cabelo mais loiro e resolveu pintar antes de um show em 1979. Porém, ele não leu as instruções no pacote e seu cabelo ficou verde. O resto da banda ficou rindo e brincando com ele, especialmente Fred. Não há muitas fotos desse show, pois Roger tentou destruir todas ele. Antes de ser cantor do Queen, Freddie Mercury foi campeão de tênis de mesa. Freddie Mercury faleceu em 24 de novembro de 1991 de broncopneumonia causada pelo vírus HIV. A famosa guitarra Red Special de Brian May foi construída pelo próprio guitarrista com a ajuda do pai, usando materiais como uma lareira e peças de moto para construção. Roger odeia a capa do disco Hot Space. Roger Taylor estava tão decidido em ter In Love With My Car como B-side do single Bohemian Rhapsody que ele se trancou no armário até Fred concordar em colocá-la no single. Roger estava bêbado na gravação do vídeo de Who Wants to Live Forever. Quando Roger saiu do camarim para o vídeo de All Want to Break Free, David, o diretor, disse: "Roger, você está tão linda que eu poderia te comer", sem perceber que isso estava sendo filmado. No dia 24 de setembro de 1998, Roger Taylor entrou para o Guinness Book por tocar para a maior audiência via internet, acessado pelo site do Queen, o qual recorde de 595 mil hits durante o evento. Brian May já fez participação com os Paralamas do Sucesso no álbum Severino em uma das músicas. A mulher que aparece no clipe Breakthrough era na época a mulher de Roger Taylor. Roger e Brian odeiam o clipe It's a Hard Life. Roger Taylor deixou a barba crescer entre 1969 e 1970, pois todos na rua o confundiam com uma mulher. O corpo de Freddie Mercury foi cremado e por isso infelizmente não existe túmulo para que seus fãs viessem para homenageá-lo. Bismillah, a palavra da música Bohemian Rhapsody, significa em nome de Deus em árabe. Uma vez, o Fred teve uma crise de soluços em pleno show. Fred levou 3 dias para decorar as palavras em húngaro que ele canta em Budapeste. Não foi só uma vez que Roger destruiu a bateria em pleno show. Em um, ele ficou muito empolgado e a bateria começou a quebrar e quase acertou Fred.
Roger tem medo de aranha, igual eu, odeio. Fred detestava cenouras, igual eu também. Fred já torceu o pé em pleno show e teve que ser levado embora carregado em uma maca. Em 72, quando a banda se apresentou em um pub londrino, alguns caras começaram a chamar ele de viados e outras coisas assim. Dizem que Fred e Roger desceram do palco e começaram a maior briga. Roger ganhou 2 pivôs no dente e Fred um corte no supercílio. Cada um dos membros do Queen teve pelo menos uma canção que foi um sucesso mundial, campeão de vendas e assim. Durante as gravações do disco She Heart Attack, Brian teve hepatite e só depois do álbum estar gravado ele colocou o som da guitarra. A No One Bites the Dust foi originalmente excluída do álbum The Game porque a banda não a achava boa. Brian e Roger escreveram as músicas These Are Days of Our Lives e The Show Must Go On, a pedido do Fred. Ele disse: coloquem-se no meu lugar e escrevam canções como se despedissem dos fãs. Sabiam que o Fred compôs a canção Bicycle Race depois de ver um grupo de amigos passeando de bicicleta embaixo da janela do quarto dele num hotel em Paris? Fred e John não gostavam da música Gimme the Prize. Em 1975, o carro da banda foi detido pela polícia por porte de drogas. Nada encontraram, a não ser um par de aspirinas. No vídeo A Kind of Magic, quando John está de mendigo e se transforma nele mesmo, pode-se ver o Roger ao fundo, de mendigo, alinhar a sua cabeça. O interessante é que logo em seguida aparece o Roger real, uma falha de edição. Para Roger, o momento mais embaraçoso foi quando depois de um show foi até a frente do palco. Não percebeu que o zíper da calça estava aberto e as fãs gritavam como loucas, até que o John avisou. John fez a música You Are My Best Friend para a melhor amiga dele, sua esposa Verônica. Roger Taylor era um amante de carros, mas não tinha sorte com eles. Certa vez, seu carro pegou fogo em uma estrada no sul da França. Em outra ocasião, seu carro caiu em uma vala, tendo ficado completamente destruído. Em um dia que dispensou seu motorista e dirigiu seu carro, os limpadores de para-brisa soltaram-se em meio a uma tempestade de neve, e ele teve que ir até o destino limpando os vidros com a mão. Em 25 de novembro de 1992, foi inaugurada uma estátua em homenagem a Fred, com a presença de Brian May, Roger Taylor, da cantora Montserrat Caballé, de Air Bombe Bulsara, o pai de Fred, e Kashmira Bulsara, irmã de Fred, em Montreux, na Suíça, cidade adotada por Fred como seu segundo lar. Fã declarado de Fred Mercury, Akira Toriyama, o criador do anime Dragon Ball, fez o professor de beisebol de Gohan em homenagem a Fred. Roger Taylor ganhou sua primeira bateria aos 12 anos de idade como presente de Natal. Fred só assumiu que estava com AIDS cerca de 24 horas antes de sua morte. Fred foi cremado e suas cinzas jogadas no lago Genebra, na Suíça. E agora, como já está chegando o fim do vídeo, a gente vai desmentir alguns mitos sobre a banda. Muita gente pensa que os integrantes da banda eram homossexuais. Pelo contrário, todos são héteros, exceto Fred, que era bissexual. Muitos pensam que Fred era o líder e a cabeça pensante do grupo. Esse é um dos pensamentos mais imbecis que já ouvi falar na vida. Todos compunham e todos possuíam bem os mesmos direitos. Deu pra entender, né? E agora vamos finalizar o vídeo mostrando uma das notícias mais tristes anunciadas pelo Jornal Nacional. Depois de anunciar que estava com AIDS, o líder do grupo Queen deixa uma das maiores fortunas da música e milhares de fãs por todo o mundo. Uvas, flores, panetone e lágrimas. Presentes de despedida dos fãs na porta da mansão onde Fred Mercury morreu ontem à noite ao lado do pai e da mãe. Há quase 2 anos, Freddie Mercury vivia recolhido na sua mansão de 9 milhões de dólares aqui na zona oeste de Londres. Na sua última entrevista, o superstar multimilionário dizia sofrer da mais terrível forma de solidão. Podia comprar tudo no mundo, menos o que mais desejava, uma relação amorosa estável. Chegamos ao fim do vídeo, pessoal. Comentem o que achou, enviem-me tweets, muito obrigado por assistir e até mais.